lá, amados. Capítulo de número 6. Ô, Léo, por favor, passe ali para a Ângela. Passe lá, por favor. Então vamos lá, irmãos. Capítulo de número 6. Capítulo 6 de Apocalipse. E havendo o cordeiro aberto um dos selos. Havendo o cordeiro aberto um dos selos. Capítulo 6, verso 1. Bora? Jesus eterno. Abençoa. Olha da alegria descendo. Vocês estão acompanhando? Então acompanhe. Havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. E aí, amados, nós vamos já começar a fazer essa leitura paralela com o capítulo 24 de Mateus. Mateus capítulo 24. Então nós vamos ler o capítulo 6 junto com o capítulo 24 de Mateus. Façam isso aqui que eu estou fazendo, ó. Separa com a mão aí. Oi? Tá, isso, então separe. Capítulo 24 de Mateus. Separem aí. E outra mão lá no capítulo 6, que a gente vai fazer uma leitura lá, ou quer dizer, aqui no capítulo 24 e lá no capítulo de número 6, tá bom? Para nós entendermos aqui o que Jesus estava falando, o que aconteceu, a gente vai ler desde o verso 1, do verso 1 ao 4, e aí a partir do 5 que a gente faz a leitura paralela. Capítulo 24, verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, disse: Não vedes tudo isto? Ou não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Verso 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E aí o capítulo 6, no verso de número 2, já vem mostrando então esse, que viria em nome de Cristo, que nós chamamos de anticristo, tá certo? Que é uma pessoa que ele será um líder religioso. O anticristo será um líder religioso, e ele se passará por Cristo, virá em nome de Cristo. Então o capítulo de número 6, verso 2 está escrito: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Esse cavalo branco representa a falsa paz. Haverá um líder mundial que trará uma proposta de paz entre as nações, onde as guerras cessarão. Tá certo? Então haverá esse período. Eu queria que vocês guardassem outra informação. Eu sei que é muita informação, irmãos. É por isso que eu acho que é válido vocês assistirem de novo a aula mesmo, estando aqui, né? Isso, é bom. Então aqui é muita informação. Eu entendo que é muita coisa para você assimilar isso, colocar. Oi? Sim, e está lá disponível publicamente. Então o que acontece? O Apocalipse, ele não é uma história, não é um relato. O livro de Apocalipse, ele não vai relatando linearmente. O que é isso? Linear é isso aqui, ó. É uma linha progressiva, uma continuidade. Então assim, não é que o capítulo 6 está falando do capítulo 7, uma continuidade, o capítulo 8, continuidade e assim por diante. São histórias, a gente chama de cíclica, ou seja, ela faz isso aqui, ó, faz um ciclo e fecha, aí vem de novo, ciclo e fecha. Está contando a mesma história com perspectivas diferentes. É por isso que a gente tem a sensação, quando a gente lê o Apocalipse assim, capítulo por capítulo, tem a sensação que aqui o mundo já acabou, Deus já trouxe o juízo, já acabou tudo. E como está começando tudo de novo? Vocês já leram o Apocalipse, tiveram essa impressão? Ou não? Vocês já leram o Apocalipse? Então, tiveram essa impressão ou não? Não perceberam ainda? Então façam mais uma leitura do livro de Apocalipse, 22 capítulos, em 15 dias, facinho, não é, irmão? Fácil mesmo.
Então, quando vocês leiam com esse olhar agora, percebendo isso, que a história parece se repete, e de fato porque não é algo linear, é algo assim que ele conta, foi até o final, o mundo acabou, Deus trouxe o juízo, julgou todo mundo, mas aí depois segue, aí conta as mesmas coisas. Lembra que eu falei do selo, das trombetas e da taça? Falando nisso, só para mostrar para vocês aqui, ilustrar, se é que eu vou conseguir ilustrar, eu fiz um curso de desenho, artes, e para eu me apurar nessa questão mesmo da arte, Então eu usei toda a minha habilidade para estar ilustrando aqui e desenhando para vocês uma trombeta, tá? É uma trombeta, Então, toda a minha arte. Eu ia até colocar uma pessoa aqui, porque também é um desenvolvimento muito assim refinado da arte, que seria a pessoa, tá? Então, isso aqui tem que estudar muito para fazer um negócio desse aqui, um ser humano assim tão perfeito. Mas esqueça isso aqui, irmão, palhaçada minha. Mas isso aqui é sério. Então aqui é uma trombeta, não, mas não está tão longe assim, é a trombeta antiga, aquela. Então imagine aqui, ora o João, ele estava no céu e ora ele ouvia do céu alguma coisa. Lembra dessa expressão que eu falei para vocês? Eu ouvi no céu, quer dizer que ele estava lá, Ouvi do céu, é que ele estava na terra e ouviu algo. Então ele está olhando de perspectiva diferente, de locais diferentes. Então quando você olha, por exemplo, no céu, a visão é essa, no mínimo ela é paralela, frontal, alguma coisa desse tipo, ou que seja de cima para baixo, mas ele enxerga a trombeta, não é isso? Agora se ele olha de baixo, quando ele olha de baixo para cima, ele vai enxergar de baixo para cima isso aqui, E o que é isso aqui? Uma taça, Então a trombeta e a taça é a mesma coisa vista de perspectiva diferente. Percebam? Então é a mesma coisa que está sendo contada, só que com detalhes, com formas, com elementos diferentes, mas é a mesma coisa. A trombeta seria o anúncio parcial, a gente vai ler isso aqui. Aconteceu lá com a terça parte da terra, a terça parte dos animais, a terça parte no mar. Então aqui é um juízo parcial e local. As taças já é em toda a humanidade, Então o juízo vem sobre toda a humanidade. Só para que a gente entenda que quando a gente lê Apocalipse, então é dessa forma que a gente lê, tá certo? E aí vem aqui essa falsa paz, que é representada por esse cavalo branco. Então esses cavalos, eles representam, aqui não é literal, não é que estava vindo um cavalo, não é que virá um cavalo, alguém montado no cavalo, não vai ser isso, mas haverá uma pessoa, um líder, que ele se passará pelo próprio Messias, pelo próprio Cristo, e trará essa proposta de paz entre as nações, que é o que não há, e nunca houve, a não ser naqueles grandes impérios que dominaram, subjugaram e tal. Então o cavalo branco aqui representa o anticristo, aqui não é o Cristo. Lá no capítulo 19, vou fazer outro paralelo com vocês. Se estiver confuso, se eu estiver misturando muita informação, vocês falam aí, tá bom? Falei, André, calma aí que você está falando muita coisa, eu nem assimilei a primeira, você já está com a segunda. Capítulo 19 de Apocalipse, verso de número 11. Olha só como que o Cristo, ou melhor, como que o anticristo, ele se assemelha a Cristo. Olha que coisa interessante. Capítulo 19 de Apocalipse, verso 11, está escrito assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Então aqui não havia uma figura de um cavaleiro, um cavalo branco. Aqui é o Cristo, Aqui tem também a semelhança de um cavalo branco ou um cavaleiro, um cavalo branco, mas aqui não são a mesma ocasião, não é a mesma pessoa, aqui é o anticristo, irmãos, tá bom? É o anticristo. Quais são as diferenças então que a gente enxerga no capítulo 6 e no capítulo 19, ou seja, no anticristo e no próprio Cristo? Algumas questões. Primeiro, o anticristo ele estava sozinho, O Cristo ele estava acompanhado de um exército, que é a igreja, que era
também todos eles como exército, com fardas brancas, montado no cavalo branco, que não entraram na peleja, ficaram lá só olhando. Cristo foi o único que veio. Ele não precisa de ajuda, ele é soberano. A sua igreja não tem que fazer nada, inclusive em toda a história. É Jesus que faz, amados. Há lições que a gente pode extrair aqui para nós, não é? Porque muitas vezes a gente acha que a peleja é nossa, a gente acha que a gente vai ter condição de fazer alguma coisa, a gente se desgasta muitas vezes desnecessariamente, que é a área de Deus, jurisdição de Deus, é Deus que faz, o impossível é Deus que faz. Há áreas que é Deus que age, irmãos, e a gente às vezes quer entrar na área de Deus, ficando ansioso, perturbado, se desgasta, né? Então o que a Bíblia diz? Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Olha que coisa interessante. O Salmo 46, aquietai-vos, saber que eu sou Deus, eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado sobre a terra, né? Então há muitas passagens que mostram que é Deus que está agindo e ele não precisa de ninguém, não precisa de nós. Então muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa e atrapalha Deus. Diga. Sobre o que, Marão? Salmo. Isso, o Salmo lá, né? Exato. Olha que coisa boa, o Espírito é o mesmo. Coisa boa. Então assim, a gente percebe aqui que Jesus estava acompanhado. Deus sempre aparece em toda a história com multidões o seguindo, pessoas adorando, seres adorando, tá certo? Sempre. E o anticristo está sozinho. O anticristo, ele aparece aqui como uma pessoa que tinha um arco, mas é um arco sem flecha. Sem flecha esse arco. É um arco sem flecha. Ou seja, ele não tem poder, irmãos. Quem tem poder é o Cristo, que aparece no capítulo 19 com uma espada aguda saindo da sua boca, não é? Ou seja, o poder da sua palavra, a sua voz. Quando ele fala, os negócios acontecem. Os montes se derretem, as cervas parem, né? Então tem a voz do Senhor lá no Salmo dizendo tudo isso aí. Então ele tem um arco, não tem flecha, ou seja, o cão late, mas não tem poder de morder. Foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para obter uma vitória. Tem versões que trazem melhor essa expressão, tá? Aqui está vitorioso para vencer. O anticristo foi obter uma vitória, foi tentar uma vitória. O Cristo, foi isso? Como está aí, Angela? Ele saiu vencendo e conquistando. Isso. Mas a versão melhor é para obter uma vitória. Foi-lhe dado uma coroa. Ofereceram a ele uma coroa. A coroa simboliza de fato uma vitória, mas foi-lhe dado uma tentativa de ele conseguir essa vitória. Agora no Cristo lá, ele já tinha muitos diademas na cabeça, já tinha, e muitos diademas, ou seja, muitas coroas. Jesus nunca perdeu, nem muito menos a guerra e nenhuma batalha, nunca perdeu nada, é vitorioso. Esse Cristo aparece. Mas esse ele deram, quem deu? Aí pode... Ele deram uma coroa de rei. Isso, aí, bom, Unidade, né? sim, então, a gente pode até pensar, como não tem algo direto, pode até pensar que as nações, a sociedade, a humanidade em si, né, deu esse poder para ele, ou depositou nele essa esperança, dessa falsa paz. Então pode ser que tenha essa aplicação sim. Mas o que? Esse camarada, ele é anônimo, não tem nome. O Cristo, ele tem um nome, chama-se fiel e verdadeiro, né? O que a gente percebe aqui? O que tem de semelhança? Só o cavalo branco, não é nada, não são totalmente diferentes, só para a gente comparar. Então esse primeiro cavalo branco, ele simboliza a falsa paz. O verso de número 3, então olha só, esse é o primeiro evento, o primeiro selo aberto. O que o primeiro selo revela? Que haverá um período de paz, tá certo? Esse período de paz, que na visão pré-tribulacionista e pré-milenista vai falar que são aqueles 3 anos e meio. É por isso que eu pedi para vocês lerem o capítulo 9 de Daniel, porque no capítulo 9 está dizendo que haverá essa figura que aparecerá e fará um concerto com Israel de 1 semana, ou seja, 7 anos, né? Simbolizando aqui cada dia da semana um ano. Então 1 semana, 7 anos. Só que na metade da semana ele quebra esse pacto
com Israel, começa a persegui-lo. Então 3 anos e meio. O próprio Apocalipse vai trazendo também, conforme a gente for lendo aqui, a gente vai ver, nossa, olha só, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, e metade de um tempo, meio ano, 3 anos e meio. 1.200 não sei quantos dias, 3 anos e meio. Então, vai trazendo Apocalipse aqui em 3 linguagens diferentes, aquilo que Daniel está falando lá. O Apocalipse e a Bíblia, ela é harmônica, é perfeita, ela se encaixa, irmãos, tá certo? Ela é palavra de Deus, não há contradição nela. E a gente está falando de Daniel 600 anos antes de Cristo, a gente está falando de Apocalipse 100 anos depois de Cristo, ou seja, totalizando 700 anos, e se encaixam as profecias, são perfeitas, harmônicas, se cumprem, né? E então aqui a gente percebe que o segundo selo, ele vai sendo aberto, o segundo animal, ele diz, vem ver, e saiu outro cavalo vermelho, e desculpa, viu, amados? Não, eu li, que é o Mateus 24:5, né? Tá certo. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Mateus 24:6. Mateus 24:6. Jesus disse o seguinte, e houve que perguntaram, quais serão os sinais aí, né, no final dos tempos? Primeiro ele disse que viria, então, um dizendo que era o próprio Cristo, que enganariam muitas pessoas. O verso 6, que iriam ouvir guerras, rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, porque é necessário, que convém que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Olha só, e o que diz aqui do segundo selo aberto? Esse cavalo vermelho que simboliza sangue, guerra, né? Que haverá sim então nessa segunda metade da semana, o pacto quebrado, guerras, principalmente, amados, perseguição contra os judeus, e todos aqueles que professarem o nome de Cristo serão perseguidos, torturados e mortos, tá certo? Haverá uma grande carnificina, um grande genocídio nesse período aqui. Então o segundo selo vai mostrando então esse período aí. Sim, acredito. Eu ouço tudo. Não cochicha aí não, que eu ouço. Eu sei. Na visão pré-tribulacionista, sim. Na outra visão mid e pós-tribulacionista, não. É que a igreja passa pela grande tribulação. Mas como eu estou adotando essa linha de pré-tribulacionista, lá em Tessalonicenses, capítulo de número 4, vai dizer que Deus não nos destinou para a sua ira. Então eu não acredito que a igreja passará por essa grande tribulação e que ela será tirada antes. Inclusive, nessa visão, só começa o período da grande tribulação, que é o capítulo número 6. O capítulo número 6 é o começo da grande tribulação. Então, e o que conta? Quando começa a grande tribulação, a contagem desses 7 anos? Quando a igreja é levada ao céu, quando a igreja é arrebatada. Esse é o critério, né, para se adotar esse pensamento. Então nós vamos estar lá. Simultaneamente, o que vai acontecer lá no céu? Que Apocalipse a gente vai ver. Vai acontecer as bodas do Cordeiro. Então, enquanto o pau está quebrando aqui embaixo, a gente está lá em cima sendo galardoado por Cristo, em comunhão com Cristo, servido por Cristo, né, sendo recompensado no tribunal de Cristo. Segundo aos Coríntios 7 e 10. Não é 5 e 10, capítulo 5, verso 10. Por esses 7 anos. Sim, é o período que Cristo vai estar naquela mesa que ele disse que ia estar nos servindo, né, no reino de Deus. Inclusive lá ele celebraria a ceia, lembra? Ele falou, e lá ele então ia recompensar. Então esse período de 7 anos é onde há no céu, paralelamente, né, essa história na terra, há no céu a recompensa dos salvos, né, as bodas do Cordeiro, ou seja, esse casamento, o encontro com Cristo e sua noiva na eternidade no céu. E aqui embaixo então a humanidade passando por essa tribulação. Tribulação, na verdade, é os primeiros 3 anos e meio. Chamada grande tribulação é a segunda metade, que onde de fato haverá cataclismas, né? Meteoros, o cosmos, na verdade, sendo abalado, as nações sendo julgadas por Deus, Deus interferindo no curso natural da história, pragas, peste, guerra, fome,
tudo isso aí nesse Não vai estar aqui. segundo período aí, eu acredito. Aí tem o Reino preso, mil anos. Isso, é lá na frente, já vamos chegando lá no capítulo 20 de Apocalipse. Mas tudo isso vai acontecer quando está solto o bichinho. Nós vamos estudar todas essas pormenores aí, tá? Se não é muita informação, fica aqui. Não fica aqui mesmo, vai ficar já difícil. Não fique aqui no texto. Esse período de 300 meses seria a terra se Deus não tivesse devido a Cristo, Cristo não tivesse habitado, se Deus tivesse deixado o homem continuar com a lei como pecador. Isso daí que nós vamos ver, né? Se destruindo a terra. Ah, se Deus não intervisse, né, nego? Lá no capítulo 6 de Gênesis, né? Capítulo 6. Mas eu acho que a terra Exato. assim. Amado, por que o negócio não está pior? Está ruim. Estou falando da novidade. Por conta de que o Espírito Santo está agindo através da igreja. A igreja, ela refreia o poder do mal. Tá certo? 2 Tessalonicenses capítulo 2 está dizendo que por que o anticristo não se revela? Por que a maldade não consome a humanidade? Visto que não tem limite para a maldade humana. Não existe limite para a maldade humana. Por que a maldade não destrói? Porque existe a ação do Espírito Santo, o sal da terra, ainda conservando esse mundo da podridão total. Existem os salvos que intercedem, combate contra as trevas, né? Nós, pela nossa intercessão, nós entendemos que nós refreamos a ação do diabo, a ação infernal. Nós expulsamos demônios, nós livramos pessoas das tragédias através da pregação. Nós aconselhamos pessoas, a igreja interfere, a igreja entra na sociedade e vai amenizando o sofrimento da sociedade. Estou falando do ideal, estou falando do bíblico, estou falando do que deveria ser. E é de fato em muitos lugares aí e tal. É que muitos se destacam o ruim, o escândalo, não é? Mas tem tanta gente boa, tem tanto pastor, sabe, dedicando a sua vida de uma maneira tão honesta. Há tantos crentes bons. Eu acredito que nós somos esses. Ou não? Amém. Sim, né? Nas nossas limitações, nas nossas dificuldades. E nesse mês, nós vivemos agora, a intercessão maior para vamos dizer, o mal não acabar logo, é a intercessão, não é mais. O Espírito Santo agindo através da sua igreja. Ainda há um que detém essa maldade. O que detém? É o Espírito Santo agindo por meio da sua igreja, amados. É por isso que nós precisamos entender que nós somos ferramentas de Deus para refrear o mal, para amenizar o sofrimento da humanidade que está aí sofrendo. Se depender de Estado, se depender de boa vontade de governo, se depender desses líderes mundiais, amados, que tem recurso na mão, que poderia melhorar a vida de muitas pessoas em muitos sentidos. Mas se nós dependermos dessas pessoas, esperarmos dessas pessoas, a gente está perdido. A humanidade está perdida. A última instância de socorro do ser humano ainda é a igreja evangélica. Eles correm para todo lado. Chega na igreja evangélica com a última esperança, muitos, da sua vida. É por isso que nós não podemos jamais frustrar ninguém que venha a uma igreja evangélica, porque a igreja evangélica, querendo ou não, aos olhos das pessoas, representa Deus. Somos nós, irmãos. Querendo ou não. Ah, mas não, eles têm que entender que Deus não tem nada a ver com isso, mas é difícil. É muito difícil. Se a gente está falando aqui em nome de Jesus, tem lá, igreja de Deus, igreja de Cristo, nós servimos a Deus. Ora, é em nós que as pessoas esperam. É em nós, inclusive, que Deus depositou a confiança de nós falarmos dele, mostrarmos ele. Então somos nós. A igreja ainda é o recôndito, o refúgio, a última instância do socorro do ser humano, onde ele tentou em tudo quanto é lugar e não conseguiu. É por isso que chegando aqui, onde nós nos reunimos, temos que expressar o amor, o perdão, a compaixão, a misericórdia, né? A compreensão, a empatia, a simpatia, a ajuda. Olha só, mostrar humanidade, sensibilidade. É esse povo, irmão. Não espere. Você fez eu lembrar uma coisa, o professor está para meu pegou e falou assim para mim, você falando de Deus, falou assim, vem aqui orar para mim, porque você é assim, ó, com ele mesmo. Com Deus, você fala, mostrar aqui, né, Deus é o nosso meu pastor, e falou assim, veja que eu tenho uma irmã muito importante. Sim. E eu preciso que você ore porque você é assim com Deus. Ó. Aí nessas horas a gente fala assim, mas o Senhor também pode ser assim com Deus. Quem? Né? Quem? Jesus pode mudar.
essa sua percepção errada e de que tem algumas pessoas que Deus ouve mais. Então a gente precisa tentar sobre isso. Estou tentando desligar esse trem, mas desliga, porque já acabou a aula. Já acabou a aula?